bem-vindos a esse nosso primeiro encontro, né, da exposição de artes visuais. Quero agradecer a todos pela presença e agradecer aos artistas que estão aqui. Bom, eu sou a Andy Ninho e eu faço parte da curadoria, junto com a minha colega Mayra Freitas, e a gente chamou essa exposição de Corpo, que ela está composta por 3 eixos, que seria o corpo, paisagem e corpo-corpo. E, bom, para nossa surpresa foi muito agradável a recepção que tivemos no edital. A gente conformou essa exposição com 34 artistas, onde encontramos diversas linguagens: pintura, fotografia, performance, escultura. Tem algumas obras que são interativas, tem algumas obras que nos vimos na necessidade de optar pelo vídeo para ter uma melhor compreensão da tridimensionalidade do trabalho. E, bom, para quem não assistiu a abertura do evento hoje, a gente vai deixar o link no chat para vocês depois visitarem ela. Essa exposição ela está hospedada numa plataforma que chama ArtSteps, e uma particularidade que tem esse recurso é que você pode apreciar as obras fazendo uma simulação das dimensões delas, do que seria num espaço expositivo real. E também você tem a opção de interagir nelas. Então, você pode clicar nos vídeos, você pode ir numa obra específica e ver mais detalhes. Então, eu espero que vocês possam visitar ela. E a exposição será aberta até o dia 21 de outubro. Então, bom, sem mais preâmbulos, e dando prosseguimento à programação deste primeiro encontro, vamos dar início a mesa de conversa com os artistas do Grupo 1, com a participação de Boris Moreno, Cássius Clay Pinheiro, Lígia Vilaron, Mayara Nardo, Michael Jorge da Silva e Rafael Giraldelli. Não sei se falei correto, mas a dinâmica da mesa será a seguinte: serão 2 perguntas disparadoras, né, que eu irei fazer para todos os artistas presentes. Essas 2 perguntas são as mesmas para todos, e eu chamarei a cada um por ordem alfabética. Aí, cada artista terá no máximo 5 minutos para conversar sobre o seu trabalho artístico, né, baseado nas perguntas que eu vou fazer, e depois abriremos para o debate. E para os ouvintes, lembramos que as perguntas podem ser feitas pelo chat, perdão, a minha cachorra, pelo chat ao longo da mesa, que nós leremos no final. Então, vou ler. Perdão. Desculpa, gente, a minha cachorra está aqui. Então, vamos começar então com as perguntas, vou ler elas, e aí começar a palavra para o Boris Moreno. Então, a primeira pergunta, eu peço, bom, para você se apresentar e falar um pouco sobre o processo poético que envolveu a pesquisa e a produção da obra curada na exposição desse primeiro encontro. E como sua produção articula a relação entre seu corpo de artista e as obras que produz. Então, damos a palavra para o Boris Moreno, pode ser? Ele tem essa obra Memórias. Então, Boris, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. Bom, meu nome é Boris Moreno, né, eu estou no programa de pós em Artes Visuais, a linha de Poéticas Visuais e Processo de Criação. Eu não tenho um título ainda, não sou mestrando, mas minha pesquisa aí, estou com o título provisório de Recordar e Ressignificar sobre impressão de gravuras e memórias. E a minha produção, especificamente essa produção que tá na exposição, ela transita aí, né, entre esses terrenos da memória e da matéria. Eu tento registrar essas casualidades desse trajeto, né?
E, enfim, ela surgiu em uma disciplina que eu estava cursando no ano passado, né? Acho que, como todos, de alguma forma, o processo de muitos foi atravessado pela questão da pandemia, né? Do isolamento. Então, acho que é difícil não tocar nesse assunto para falar da própria produção, né? Então, especificamente essa produção, eu iniciei ela durante uma disciplina, que era a disciplina da professora Luíse, né? E ela se vinculou, no caso, à minha pesquisa de mestrado, porque a partir dessa disciplina eu comecei a pensar em novos desdobramentos, novos caminhos, possibilidades, né? E parte desse processo teve relação com esse momento de isolamento e de um contato com o ambiente onde eu fiquei, onde estou atualmente vivendo, né? Que é um espaço assim muito próximo da natureza, né? Uma chácara e tudo mais. E quando começou isso, logo no início eu estava com essa dificuldade de até de material, né? Como eu trabalho com xilogravura, eu estava até com essa questão de matriz, de correr atrás de material, às vezes não ter. E eu estava muito dividido com processos de vivências aqui de manutenção em chácara, né? Então foi uma coisa assim muito engraçada. Comento com todos que foi o trabalho vinculado ao trabalho acadêmico. E parte desse trabalho envolvia porte de árvores, enfim. E eu comecei a vislumbrar possibilidades nessa matéria, né? Que eram troncos de árvores podres, enfim. E comecei a fazer experimentos a partir daí, né? E acho que essa questão do tempo que a gente também estava vivendo nesse momento, de um tempo diferente, né? Um tempo que ao mesmo tempo era estacionado, todo mundo isolado, mas por outro lado, um tempo que corria num piscar de olhos, né? De repente você via, tinha passado o ano todo. Eu comecei a observar muito essa matéria, né? Esse contato com a matéria, esse contato com o fazer, nesse momento de extrair a própria matéria, né? Extrair, me relacionar com a matéria que eu ia utilizar no processo. Então, eu acho que parte dessa, eu chamo de memórias, porque eu comecei a perceber que a própria matéria carregava um tempo nela, né? Começar a entender o que é a matéria, né? Como é esse tempo dela, que experiências também a matéria passa. E falando dessa matéria que tipo, foi extraída aí direto, né? Quase numa intervenção bem crua do artista com a natureza. Enfim, eu não sei se eu estou meio que condensando as duas perguntas, né? Não sei se já são as duas nesse momento, uma de cada vez. Não, pode falar à vontade. Só as duas perguntas são só disparadoras para entender um pouco o seu processo criativo e justamente o que você conversa, né? Como o seu corpo reage nesses momentos de isolamento. No caso, você apresenta essas obras, certo? Mas como você se vê hoje, né? Nesse momento que a gente tem um trabalho que alguns trabalhos são de 2020, antes da pandemia, outros são mais recentes. Então, é uma oportunidade para a gente conversar sobre essas questões, né? E como você se coloca nesse momento, assim, como artista. Mas está claro. Eu só queria saber qual é a técnica que você usou aqui. Eu entendi que você, sua obra passa por vários experimentos, mas qual é a técnica você usou aqui? Ela é estilo? Não, não é estilo. Eu acho que não sei se é metal. São xilogravuras, na verdade, Ah, é estilo. mas ela passou por um processo digital posteriormente, né? Então, eu coletei, só para especificar mais claramente, né? Eu coletei alguns discos de árvore que a árvore estava com o miolo podre, né? Então, ficava uma abertura no centro desses discos, e aí eu comecei a imprimir isoladamente, entender cada disco como uma matriz, né?
e tem tamanhos diferentes, porque eram trechos diferentes desses troncos, né? E depois de fazer essas impressões, eu comecei a fazer uma experimentação de sobreposição, né? E aí, pela facilidade, o digital permitia essa sobreposição com uma precisão maior, a questão de você rotacionar, repetir inúmeras vezes uma mesma impressão. Então, ela inicialmente é uma xilogravura, mas depois ela passou pelo que eu chamei aqui de colagem digital, né? Porque E ela é uma imagem, mas ela é ambígua e a técnica faz com que a gente fique na dúvida. É uma gravura, é um desenho, é uma imagem digital. Então é bem interessante, sim. Mas é bom, como a gente tem um tempo limitado, né? Então, não sei se você quer falar alguma outra coisa, Boris. acho que só em relação à questão da temática, né? Aquilo que orienta a exposição, pensando em corpo, foi uma dificuldade. Aí eu comecei a pensar, nossa, olha que tema amplo, o que, que eu posso pensar em relação ao corpo, mas eu acho que pensando nessas duas questões principalmente, que foi a questão da matéria, né? Começar a entender a matéria enquanto corpo. Então, o que a matéria carrega de experiência nela mesma, o que ela carrega do tempo, né? E vinculando a minha pesquisa, né? E o corpo do artista enquanto alguém que está fazendo essa intervenção, né? E aí, de uma forma mais bruta, eu pensei muito no corpo enquanto força de trabalho, porque na minha obra eu comecei a perceber a gravura apresenta as marcas do serrote, que eu usei para cortar esses troncos, né? Ela apresenta essa questão, tipo, do que é o corpo enquanto força de trabalho, né? Um corpo, talvez, numa relação mais artesanal, eu não sei. São coisas que estão ainda sendo processadas, mas eu acho que mais ou menos é isso que dá para falar aqui brevemente. Sim, Eu agradeço. exatamente, brevemente. Tá bom, muito obrigada, Boris. Quem quiser também fazer perguntas sobre o trabalho, conhecer mais, vocês podem escrever no chat que eu no final eu lerei e podemos fazer as perguntas, fazer uma conversa mais ampla. Então, vou dar a palavra para o Cássio Clay Pinheiros, a obra dele que está apresentando nessa exposição é Visões. Cássio, Oi, boa tarde, tudo bem? tudo bem? Bem-vindo, Cássio. Tem a palavra. Meu nome é Cássius, na verdade eu faço mestrado no IA, em poéticas visuais, em processo de criação, e o meu orientador é o professor Felipe Salles. Eu sempre comento com as pessoas assim que o mestrado tem sido um encontro profundo para mim, né? Porque na realidade é um, é um encontro profundo entre a descoberta da poética e dos meus monstros, né? Acho que todo mundo passa por isso, mas os monstros estão lá, e são muitos, né? Não são poucos. Mas acho que essa dialética é importante também, enfim, para a existência. Na realidade, a minha pesquisa, ela nasceu de uma inquietação, né? A minha pesquisa nasceu de uma inquietação com aquilo que sempre indireto ou indiretamente, me testou, que foi a imagem. Eu sempre falo que a imagem sempre me testou, na realidade. E ela, porque desde a minha infância, eu falo também que eu aprendi a sonhar antes de falar. Por quê? Porque a imagem sempre esteve mais presente do que a palavra, do que o texto. Até porque o meu pai e minha avó, que são personagens da minha pesquisa, né, que eu converso com eles dentro da minha pesquisa, eles não sabem ler nem escrever. Então, essa outra faculdade também do imaginar, do pensar, sempre esteve presente na minha vida. Então, por isso que eu falo sempre nessa questão do sonhar, né? Que aprendi a sonhar antes de falar. E a partir disso, dessas questões, veio uma pergunta que foi existencial mesmo,
que foi Qual o Seu Lugar? O título do meu trabalho é Qual o Seu Lugar? Visões, que são as 4 fotografias que eu enviei para a mostra, ela faz parte desse projeto, né? Desse Qual o Seu Lugar, nessa viagem que eu costumo dizer, em que eu converso com 3 personagens, que eu já falei, que é o meu pai, a minha avó e uma amiga, né? De alguma forma, eu tento investigar esses mundos imagéticos através dessa pergunta: qual o seu lugar? Como é que se compõe o lugar imagético desses personagens? Como é que eu converso com esses personagens? E a partir deles, qual é o meu lugar imagético, né? Então eu faço esses questionamentos e essas perguntas. E falando um pouco sobre as imagens que foram enviadas, que são, na verdade, as 4 imagens que foram enviadas, eu fiz uma exposição na Casa do Lago em 2019 com um título que era Visões, em que essas 4 imagens são um conjunto, na realidade, de 12, né, que eu só enviei 4 para a mostra. E falando sobre o corpo, no processo de criação dessas imagens, que está no eixo entre corpo e paisagem, eu não tinha um intuito nenhum de falar da paisagem. Isso é muito louco, porque depois da mostra, quando eu fui selecionado, eu fiquei pensando sobre essa questão mesmo, sobre essas questões. Depois que vocês enviaram também as questões de norteadoras, eu fiquei pensando nessa questão da paisagem, né? Que não foi a minha intenção a princípio, né? Mas olhando para minhas imagens, eu reflito que esse corpo, a princípio, né, é um corpo conceitual. E até pensei nisso porque eu assisti a abertura com o Maurício de manhã, e tem um texto dele que eu fui recordar que ele fala sobre isso, dessa questão do corpo conceitual. Então, eu até anotei aqui que ele fala: as tendências de desmaterialização da arte no século XX me servem para dizer que essa noção de corpo não é apenas física e também conceitual. Então, esse corpo conceitual que existe dentro das minhas imagens é basicamente para poder entender esse construto que foi feito, né? Essa imagem que esse homem que corta essa linha imaginária de fotos é meu pai, né? E essas fotos, por exemplo, são fotos de alguns momentos, de alguns contextos em que ele está inserido, em que ele não está, em que eu estou, em que a minha esposa está, são experiências, são simbólicas. Então, é um fluxo contínuo, não é, né? O retrato que está atrás é um retrato meu, eu observo quem está observando, a foto está dentro de outra foto, quer dizer, então esses diálogos são frequentes nessas imagens, né? Que se vocês forem observar nas outras imagens que estão na exposição. E para encerrar só, que eu acho que já falei bastante, é que esse processo a princípio é um processo puramente psíquico, né? E até no mestrado eu tô escrevendo sobre isso, encaro mais como um ensaio mesmo sobre essas questões, nesse processo psíquico que é essa construção imagética em que eu me encontro. Acho que é isso. Cássio, muito obrigada, gente. Gosto muito do seu trabalho também. E para a gente também foi muito difícil pensar nessas questões de como dividir esses 3 eixos, né? De pensar corpo, corpo na cor, como materialidade também, e a cor como paisagem, mas não só a paisagem que tem de fundo, uma paisagem, vale a redundância, mas sim como um campo expandido, sabe? Um corpo num espaço. E isso não necessariamente possa ser literal, né? Então, é por isso que a gente ficou pensando em quais trabalhos encaixarem nessas 3 linhas para conversarem também. E isso foi muito interessante no processo curatorial, porque foram 34 trabalhos
muitos não nos conhecemos, né? Então, tem também a questão do digital, então você não percebe como é a obra, você só se baseia no que você consegue, o que o digital nos apresenta, e como a gente pensar isso num espaço expográfico. Então, a gente gostou muito das suas obras, de todos, na verdade, a gente ficou maravilhado com as obras de todos. Então, bom, vou dar a palavra agora para Lígia Villarón. E obrigado, Cássio, pela sua apresentação. Obrigado, Andy. Valeu. Oi. Lígia. Olá, Lídia. Esse é só um frame de uma videodança interativa. Antes de Lídia falar, desculpa. A gente, na exposição, aparece as fotografias, por causa de ser uma obra interativa, a gente não conseguiu ver na plataforma. Então, quem quiser interagir com essa obra em específico, só ingressa lá, dá clique na fotografia, ali estará o link que encaminhará no site onde podem interagir. Acho que é isso. Lígia, bem-vinda. Oi, boa tarde. Bom, sou a Lígia Villarón, eu estou no mestrado, iniciando agora, uma pesquisa no mestrado na linha em artes visuais, na linha de práticas e poéticas. Eu sempre me esqueço o nome exatamente, mas... e eu sou orientada pelo César Baio. E, enfim, esse trabalho, eu vou mandar o link aqui também, se alguém quiser salvar para entrar depois. Ele é uma obra digital, né? Na verdade. E ele foi feito no fim de 2019. É um trabalho feito em conjunto, né, com outras pessoas também, que é parte de algumas ações do grupo TEIA, que é formado por mim e mais 2 pessoas que são dançarinas. E eu sou também egressa do curso de Mediologia na Unicamp, então eu acabei de me formar. Então eu estou nesse processo de mudança, assim, de áreas, ao mesmo tempo que eu ainda estou dentro do IA, mas nesse caminho que vai da comunicação, assim, encontrando as artes visuais, e que esse caminho começou já na graduação, né? E eu acho que as minhas produções sempre foram em diálogo com as mídias, né? Então, é um pouco com isso que eu trabalho, assim, principalmente com as mídias de imagem. E esse trabalho foi um dos meus projetos de conclusão do curso de Mediologia, um projeto de narrativas digitais, também orientado pelo César Baio. E nele a gente estava tentando experimentar, né? Eu acho que esse é um caminho interessante, assim, com a tecnologia específica do vídeo interativo, né? De como criar narrativas dentro, pensando dança contemporânea e pensando vídeo, né? Então, pensando a videodança, essa fronteira, assim, né? Que acaba sendo uma linguagem por si só, como pensar ela dentro desse contexto, né, do digital. Então, foi também o resultado de uma série de experimentações, assim, dentro dessa interseção entre dança e mídias digitais. A gente também fez trabalhos com Instagram, enfim, mas resultou nisso. E daí as perguntas... Eu sinto que aí o corpo, ele tá muito... enfim, tá totalmente presente, né? Como uma forma também com esse diálogo com a dança. Então, e desse diálogo da dança com a visualidade, né? E da criação, da invenção de linguagem a partir dessa junção, assim. Com a visualidade e com o som também, né? Que é muito importante nessa obra, do audiovisual, na verdade. Mas a gente queria propor estudos, experimentações que esboçassem algum tipo de talvez, eu não sei se é muito dizer, mas invenção de linguagem, assim, mas a partir de criar algum tipo de linguagem a partir desse recurso da interação, né? Então, são 10 pequenos estudos que cada um
tem um modo de interação diferente, um modo de corpo diferente, né? De som, enfim. Então é isso, a gente estava experimentando mesmo. E também a gente queria essa coisa de trazer o espectador para criar narrativa, né? Então, uma coisa que realmente cada vez é uma experiência única, né? Cada vez que você assiste a obra, porque tem muitos caminhos. E daí é um grande desafio, assim, né? Porque é um pouco abrir mão da autoria, não sei, de algum modo, eu penso um pouco nisso, assim, quando você propõe uma obra interativa, né? Porque a obra está sempre se ressignificando e se refazendo a partir de quem está ali. Sim, eu acho isso também, né? Você, com essa obra, você permite que a obra vai conversando e vai se construindo ela sozinha, né? Não quer dizer que o referente se perde, né? O referente está ali. Então, acho bem interessante essa proposta, ainda mais nesses tempos, né? Que acho que é uma forma de a gente construir obra um pouco mais fácil, né? Porque eu faço desenho, faço pintura, e mesmo assim a gente com uma boa qualidade, assim, compartilhando não é igual, não se percebe igual, né? Você não vê a qualidade do gesto e tal. Aí quando você tem uma obra que é a linguagem em vídeo, né? Ou a dança, você vê o gesto, você vê o movimento, né? O corpo naquele espaço. Então, eu acho bem interessante sua proposta. Sim. Acho que é isso. E é engraçado porque a gente finalizou, né, essa obra no fim de 2019 e a gente também pensava isso, né, como uma obra que está no ambiente digital, como a gente expor ela presencialmente. E a gente teve um experimento, assim, bem... não precário, mas, enfim, bem tentando fazer uma coisa sem recursos, assim, né? Mas de como trazer também essa coisa que é digital, porque eu acho que é o contrário do que está acontecendo agora, né? Das obras que são presenciais, não sei como falar, mas obras materiais, como a gente vai expor elas digitalmente? E o nosso desafio era o contrário, assim. Só que daí, quando veio a pandemia, meio que encaixou de alguma forma a circulação nos ambientes virtuais, assim, né? Porque ela já estava pronta, assim, ela é hospedada na plataforma digital, mas foi isso. Eu acho que é algo que foi inesperado, mas interessante, assim, da gente, como se a gente tivesse adiantado alguma coisa, assim, nesse termo de pensar uma obra que está no digital e ela funciona ali. Sim, realmente. Quando a gente faz performance, o que fica, né? Porque, bom, no caso é uma videodança interativa, mas quando a gente faz performance, o registro é só o momento que fica ali congelado e é o que a gente apresenta, né? Que nem fotografia. Às vezes você consegue recriar uma linguagem e consegue transmitir, no caso de várias obras que temos nessa exposição. Mas aí é pensar isso, né? Quando você faz uma obra no digital, como você apresenta ela no físico. Agora, quando são obras físicas, como você consegue apresentar no digital? E isso foi um desafio para a gente apresentar hoje, abrir a abertura de uma exposição, né? Uma galeria virtual, né? Essa galeria que você consiga ter uma ideia de como cada obra seria a dimensão dela num espaço real, mas não é, né? Então, é bem complexo isso. Lígia, você gostaria de conversar outra coisa? Vamos falar mais? Não sei. Acho que não, por agora. Acho que tá tudo bem. É só mencionar que as outras pessoas, né, que estão envolvidas no trabalho, que é a Natália Bezerra, o Murilo Augusto, que fazem parte do grupo TEA comigo, e o som dessa obra foi feito pela Verônica Gesteira. Então, pessoas importantes. Sim, sim, lá na exposição estão os créditos de todos. Que eu dirigi e foi também o meu projeto, né? Então, de pensar essa coisa da aplicação mesmo, né? De, tipo, como fazer ela funcionar na programação e tal. E também participo de vários lugares, né? Mas é uma obra que eu não fiz sozinha, assim, só para falar também. Sim, sim.
Bom, muito obrigada, Lígia. Pessoal, só lembrando, se vocês quiserem fazer perguntas ou comentários, podem escrever no chat. E eu vou continuar aqui. Obrigada, Lídia, pela sua intervenção. Vou dar a palavra para a Maiara Nardo, nessa obra que ela apresentou, Pinturas Livres. Maiara. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes. Muito bom estar aqui podendo compartilhar essa tarde com vocês. Muito bom que possa acontecer esses encontros mesmo que virtual, né? A maioria das pessoas aqui eu não conhecia, imagino que também não me conhecessem. Então, fico muito honrada e feliz de estar aqui. Então, eu me chamo Maiara Nardo, eu sou artista visual, eu trabalho principalmente com pintura, mas eu também trabalho com outras linguagens, principalmente através de trabalhos colaborativos, mas a pintura é meu trabalho principal e é também o foco de pesquisa da minha investigação. Eu sou estudante, então, de mestrado em Poéticas Visuais, aqui no Instituto de Artes da Unicamp. Eu estou no 3º semestre. O meu orientador é o professor e pintor Sérgio Nikolichev. E eu também sou bolsista CAPES. O meu projeto de pesquisa ele iniciou lá em 2019, que foi quando eu ingressei, né, no programa. E a pesquisa gira em torno de investigar o processo criativo que está se dando ainda em relação a esse processo de essas pinturas. Eu estou trabalhando em pinturas sobre feiras, com o tema das feiras livres, então minha pesquisa ela procura investigar esse processo criativo da execução dessas pinturas que ainda estão em processo. Para esse evento hoje, está participando então essa pintura que se chama Barraca do Pastel. E aí eu queria dar um trechinho da pesquisa para ficar um pouco mais organizado, assim, né? Porque o pensamento prático não é nada lógico, né? Então é muito difícil também falar sobre ele. Então eu queria ler só um trechinho. As feiras são o passo que antecede a disposição das frutas no ambiente privado da casa. São elas ocupando e estruturando as vias públicas, operando como um mapa para outro lugar, para uma outra forma de existir, já que são manutentoras de práticas e de relações humanas, de fato mais humanizantes, em contraposição ao ambiente frio e estéril dos supermercados. Adjetivos que também podem ser estendidos para definir a atmosfera das cidades em si. Elas nos servem de contraponto ideal para pensar, especialmente em tempos de pandemia, no sistema privativo que organiza as nossas vidas e na industrialização de nossa alimentação, orientada pela ambição do agronegócio, que isolam e coisificam tudo. Gente, bicho e planta. Afortunadamente, essas diferenças aparecem nas pinturas em forma de cores. Outro ponto importante na distinção entre as feiras livres frente à urbanização. São pequenas ilhas coloridas que confrontam a escala de cinza das metrópoles. Então, é mais ou menos esse panorama geral, né, da minha pesquisa. Então, a Feira Livre tem todo um ambiente temático, né, que me interessa muito, pensar ela a partir da perspectiva da antropologia e da sociologia, mas também tem um caráter estético que é fundamental, principalmente quando a gente fala de pintura, né? Então, eu acredito que a Feira Livre ela abrange todos esses campos, e muitos outros campos mais, que para mim foi um ambiente muito rico de ser trabalhado. E aí, para discutir a questão do corpo, da importância do corpo nesse trabalho, é interessante a gente pensar, porque, né, eu trabalho com suporte em teoria tradicional, né, que pressupõe um suporte da tela e pintura a óleo, também trabalho com figuração, mas no meu projeto o corpo acaba aparecendo como um elemento muito importante para a produção dele, né? Porque foi através da visita da feira que surgiu esse trabalho. E a visita, então, ela pressupõe o corpo presente, o corpo experienciando o espaço. Então, eu queria narrar um pouquinho de como aconteceu esse encontro com a Feira Livre. Então, eu vivi há 9 anos na cidade de São Paulo, hoje eu estou aqui em Barão Geraldo, mas depois de 9 anos vivendo, então, na cidade e participando de toda essa lógica da urbanização, né, que pressupõe, então, a objetivação de tudo, também para mim é muito importante pensar o lado estético, né, a cidade como uma magnitude cinza, onde todas as relações são dadas como relações de produção. Então, é um ambiente bastante hostil para o desenvolvimento da vida humana, de fato, né? E também para todo mundo que conhece São Paulo,
as grandes cidades, principalmente aqui no sul global, são ambientes onde a miséria está muito presente, né? Porque a miséria é parte desse sistema, né? Ela é uma ferramenta de manutenção desse sistema. Então, vivendo na cidade de São Paulo, você está o tempo inteiro se confrontando com essas questões, né? E depois de 9 anos, isso já estava me adoecendo, na verdade, né? E eu estava procurando mecanismos para fugir, então, dessa lógica. E o primeiro passo foi decidir voltar a frequentar as feiras livres. As feiras livres são, né, um fenômeno sociocultural muito presente na nossa cultura, né? Então é interessante pensar que eu fiquei 9 anos sem frequentar esses espaços. Então, a partir dessa decisão, eu encontrei uma feira livre próxima da minha casa, que era mais ou menos uns 2 quilômetros de distância. E nesse caminho, né, entre a minha casa e a feira, também é muito interessante pensar a quantidade de redes de supermercados que eu encontrava nesse caminho. Ainda mais agora, pensando na expansão dessas redes de mini supermercados, né? Então, eu encontrava muita resistência, né, em permanecer nesse caminhar. Mas, enfim, confrontando com todas essas coisas que já me incomodavam muito. E aí, dobrando a última rua para chegar à feira, quando eu pude ver a feira um pouco ao longe, né, antes de entrar nela, já começou a acontecer esse impacto, então, sensorial com a feira, que ela já se apresentou ali como uma dissidência de tudo que implica a cidade. Então, de longe, eu já via diversos grupos de pessoas estranhas umas às outras, mas se relacionando. Já dava para ver a relação que acontecia entre os feirantes e os clientes. E todas aquelas cores da feira também. Então, aquele lugar, ele aparecia para mim como um lugar quase festivo, assim, né? Então, foi um rompimento muito grande com essa lógica da cidade e com o passo de entrar, né? Então, por baixo das tendas da Feira Livre. E aí, depois desse caminhar, nessa interação, por isso eu falo muito do corpo, porque foi o corpo presente ali, recebendo todas essas informações, essas trocas, interferindo também naquele espaço, que me fizeram, então, ter a ideia de trabalhar com a Feira Livre, achar que era relevante para mim, né, trabalhar com a Feira Livre. E aí, então, já nessa primeira visita, eu comecei a capturar, assim, bem sorrateiramente, com fotografia, os elementos que iam chamando minha atenção, né? Porque é importante dizer 2 coisas, que eu não sou fotógrafa, então, assim, minhas fotografias não são boas. E a outra coisa é que essas fotografias também não tinham a intenção de apresentar o espaço para ninguém. Na verdade, eu capturei esses elementos que, para mim, eram interessantes e que eu ia... já ali, eu sabia que eu ia trabalhar esses elementos através da pintura. E aí eu voltei para minha casa e comecei a trabalhar com esses registros num caderno de estudos. E nesse caderno de estudos começou a saltar os elementos mais importantes estéticos que eu via na feira, para além dos temáticos. É claro que a questão temática orientava todo esse interesse, mas depois, como a gente está falando de pintura, o quesito estético é muito importante, né? E nesses estudos começaram então, a saltar a questão da cor, que foi o elemento mais fundamental dessa pesquisa. Como dá para ver nessa pintura, assim, né? O vermelho é a cor mais importante que aparece, claro que tem os pontos azuis, verdes. E aí eu fui percebendo também que nesse processo, se eu já tinha tido um elemento como o principal, todos os outros se tornaram secundários. E nisso de se tornar secundário, é interessante pensar a relação da figuração, porque eu sintetizei as formas, as figuras já não eram tão importantes, né? Então as formas ficaram mais sintetizadas, e aí apareceram outros 2 elementos que eram fundamentais para a existência da cor, que seria a luz e a sombra. E também configura esse ambiente da Feira Livre, né? Que se a gente relembrar um pouco aqui na memória, a gente consegue imaginar a Feira Livre como esse lugar de penumbra até, né? E as luzes sempre aparecem como luzes coloridas. E que para mim também foi muito interessante pensar nessa construção da feira, né? Dessa sua estrutura, que é composta por essas lonas, as lonas, muitas vezes compondo com os produtos, né? Que são comercializados ali. Tipo, a barraca da banana vai ser amarela, a barraca do coco vai ser verde. E aí também essas lonas, né, que protegendo tanto os feirantes como os passantes da luz do sol ou de uma garoa, retendo, né, essa luz, então, ela cria umas bolsas muito iluminadas e tudo que está por debaixo dela acaba sendo tingido por essa cor também. Então, esteticamente foi muito rico, né, pensar e trabalhar com a feira.
E é por isso, então, que eu tenho trabalhado com ela até hoje. E é mais ou menos todo esse percurso que eu tento investigar com a minha pesquisa. Acho que eu falei muito até. Não, não, obrigada, Mayara. Eu gostei bastante dela e para mim, eu sinto, assim, eu sou colombiana, né? E eu moro há 8 anos no Brasil. Então, quando eu vejo uma pintura contemporânea, né, que ela remete a uma feira, que é uma coisa bem particular do Brasil, não que nos outros países não tenham, mas especificamente desse jeito, sabe, do que você falava, dessas como falo, para sol, eu esqueci o nome, a lona, né, geralmente que são azuis ou vermelhas, e também eu já tinha observado essa questão de como ela refletia assim, a cor nas pessoas, aí eu vejo essa obra e eu consigo identificar que é uma obra de uma feira no Brasil, e eu consigo imaginar as vivências que eu passei ali. Então, eu acho que é uma obra que reflete também o corpo, como passei ali, né, a questão da memória, e também de como a gente percebe hoje a feira, né, que antigamente a gente ia na feira, comia, era um espaço assim, um momento de lazer ou não, mas que hoje muitas pessoas sentem a saudade de ir àqueles lugares. Então, também isso é como se estivesse resgatando um pouco, a gente fala em espanhol, autonomia, assim. Não sei se me faço entender, mas eu gostei bastante. Como disse, eu fico apaixonada sobre as de todos, então sou suspeita a falar. Mas, Mayara, muito obrigada. Não sei se quer finalizar alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. E agradeço pelo comentário. Eu fico feliz de que cause algum tipo de impacto, né? E aí eu fico contente. Obrigada, Andy. Obrigada, eu, com certeza. Todas as obras impactaram muito. Bom, vou dar a palavra para Michael Jorge da Silva. Ele está com essa obra Duplos. Oi, Isso. Michael. Olá, olá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória enquanto artista, né? Um pouquinho do trabalho. Bem, eu sou artista visual, né? Eu formei na Unesp e entrei aqui na Unicamp em 2014 no mestrado. E atualmente eu estou no finalzinho do doutorado, estou na reta final do doutorado, finalizando os capítulos, já não posso nem mexer muito em questões estéticas de trabalho, ideias que eu tenho que entregar logo. Eu tenho um prazo aí até o começo do ano que vem. Minha orientadora é a Marta Strambi, né? E como que eu cheguei nesse trabalho, né? Eu acho que eu explicando o trabalho, automaticamente vai aparecer a relação do trabalho com o corpo. Bem, eu trabalhei muito desde a minha graduação, eu entrei em artes, né, por conta de desenho, na graduação fui desenvolvendo muita pintura, e o meu mestrado foi em cima de pintura, especificamente, e um pouco desenho. Só que eu sentia, desde a época do mestrado, uma necessidade de expansão da pintura, de criar coisas novas, eu ficava buscando linguagens, eu não conseguia me adaptar, eu não conseguia uma área que sustentasse aquilo que eu desejava, né? Então eu entrei no doutorado, na tentativa de construir, né, instalações ou objetos artísticos e criei um projeto, né? Entrei com a Marta e fui indo. Só que no comecinho eu já vi que não estava adiantando muito. E aí no meio dos estudos das disciplinas eu acabei me tendo que debruçar um pouco mais sobre a videoarte e aí bateu. Então eu comecei a estudar videoarte, comecei a produzir videoarte de maneira bem simples, mas como uma experiência, e comecei a gostar. Eu percebi que a videoarte trazia muito a questão que estava dentro de mim, né? E da videoarte para fotografia foi um pulo, porque eu parava nos editores de vídeo, a imagem, para ficar analisando se de fato era aquilo que eu queria, para ficar editando o som, a música. E eu comecei a dar print e olhar aquelas imagens e falei, pô, mas a fotografia também tem uma questão. E acabou que a fotografia ganhou um espaço ainda maior. Então comecei a fotografar a mim mesmo, né? Comecei a produzir a foto performance.
A temática do meu doutorado o título, né, imagens, poesias internas, né, porque eu falo muito, é um aspecto autobiográfico, porque eu falo muito de um momento que eu tive na minha vida de crises de pânico. Então eu trago isso para o trabalho. Eu tento tornar visível, né, eu tento trazer no trabalho os momentos de pânico, né, então os momentos de euforia. Então o vídeo ajudou muito, só que eu descobri que na fotografia eu conseguia de fato captar o que eu queria transmitir. Esse trabalho duplos, né, que eu coloquei, que eu disponibilizei, que eu acho que veio totalmente a somar, né, para os dois lados, corpo e paisagem, exposição com trabalho, trabalho com exposição, ele nem entra no doutorado porque eu fiz ele no finalzinho do ano passado, que foi bem mesmo quando intensificou a pandemia. E foi um acaso porque, como estava na pandemia, eu muito temeroso, eu não ia mais imprimindo, revelando as fotografias. Então eu pegava fotografias que eu já tinha e que eu tinha como experimento, né, ia rasgando e aquela vontade de pintura que eu tinha suspendido voltou. Então eu comecei a fazer experiências misturando a fotografia com a pintura. E aí eu descobri uma poética interessante, gostei muito e atualmente estou fazendo isso aí. Só que uma pena que a parte prática do doutorado já tinha fechado, né? Então ele não vai entrar para o doutorado, quem sabe para outras coisas. Então aí eu trago a questão do duplo porque parte dos gatilhos, né? Muito dos meus ataques eu sentia dicotomias, assim, né? Eu queria estar, não queria estar, eu almejava uma coisa, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo. Então a questão do duplo no ser passa por quase todos os meus trabalhos, né? Então, basicamente, né, para não delongar muito, eu tento trazer essas questões das crises para o trabalho. A fotografia virou uma fotografia híbrida, que eu acho que no final das contas, o que mais o doutorado me contribuiu foi me carregar e trazer a essa fotografia que conta com essas partes vermelhas, né, porque são dois corpos, né, ali, eles estão amarrados, são costuradas, né, então é uma costura, né. Então passei a linha vermelha, a linha vermelha de dois corpos que estão amarrados, mas que precisam se costurar, se juntar. Acho que sobre o trabalho, sobre o processo, o que eu teria para dizer seria isso. Obrigada, Michael. Eu conheci o teu trabalho que a gente estudou junto no mestrado, né? Então eu acompanhei esse processo da pintura e do desenho. Uhum. E aí quando você apresentou esse trabalho, eu fiquei bem surpresa assim também, que dá para ver, ele é bem mais que experimental, né? E aí eu queria te perguntar essa questão do bordado ali. É bordado? Eu costurei, a princípio eu pensei em desenhar, né? Só que eu achei que seria mais forte a costura mesmo, né? Amarrar mesmo. Então eu rasguei a fotografia, colei a fotografia e fui costurando as partes, né? Sim, eu achei bem interessante que isso também. Eu não tem nada a ver com a minha pesquisa nem nada, mas estou entrando nesse mundo também do bordado. Chamou muito a minha atenção, né? Que bordar é isso, é rasgar, costurar, tem essas questões. E aí você apresenta essa obra, né? Forte, que tem aquela mancha assim vermelha e tem os fios vermelhos. Então. Ô Michael, a foto está na parede ou num papel? É num papel. Ah, tá. Então eu rasguei e colei num papel e aí eu fiz a pintura depois no papel e a costura. Isso foi o que mais chama assim, a minha atenção, assim, essa nova proposta que você vem nos apresenta bordado, né? Uhum. Mas, ok, muito obrigada, Michael. Eu que agradeço, pessoal. Bom, então já para fechar assim, a conversa, nesse primeiro grupo de artistas, vai conversar o Rafael Giraldelli, com Notícias de um Velho Eu. Essa é uma obra também que ela é tridimensional, então vocês vão ver ela na exposição em forma de GIF, né? Para ter uma ideia de como, ter uma pequena noção, né? De como seria ela em formato real. Rafael? Bom,
Obrigado pela apresentação, Angie. Agradeço aí pela oportunidade, pelo privilégio de estar falando com todos vocês hoje. É uma grande honra e uma grande alegria estarmos aqui falando sobre arte, com o intuito, né, de dar sentido a esse mundo cada vez mais distópico, né, atravessado por acontecimentos terríveis de ordens diversas, e é um pouco desse sentimento, né, que eu acho que está impresso nessa obra em específica, em outras pesquisas que venho realizando, né, em paralelo, desde o meu egresso aí no mestrado pelo Instituto de Artes da Unicamp, né, que se deu recentemente. Defendi minha dissertação em abril deste ano, com um projeto de pesquisa orientado pela professora doutora Silvia Furegatti, na linha de poéticas visuais e processos criativos, trabalhando justamente essa questão da distopia como uma possibilidade de fabular em torno, né, ou em cima de lugares públicos, né, espaços da cidade de Campinas que contêm memórias narrativas invisibilizadas, né, em diferentes frentes, né, lugares, né, que evidenciam justamente a existência desse gap que existe entre memória e verdade, né, nos termos do que o Paul Ricoeur chama de representância, né, que é justamente essa diferença entre os agentes construtores, né, de uma cidade e as pessoas que recebem as láureas, né, as pessoas daí que são inscritas como sendo as construtoras oficiais dessa história, né, por mais que houvessem daí tragédias terríveis, né, no caminho para essa edificação, né. E desde então, né, imerso diante de tanta digitalidade, né, e pensando um pouco desses processos, né, de formação das cidades contemporâneas, para os quais elegi Campinas como sendo o estudo de caso aí do meu mestrado, eu comecei a pensar cada vez mais como esse elemento corpo está presente nos novos sistemas de vigilância da contemporaneidade, né? Se até pouco tempo atrás, né, tínhamos essa hegemonia, essa prevalência, digamos, né, dos sistemas disciplinares, né, que regiam, dentro dos termos colocados aí pelo Foucault, né, essa manutenção de corpos politicamente dóceis e produtivamente úteis, né, eu tenho sentido cada vez mais que estamos saindo, né, do campo da biopolítica enquanto corpo política, né, dentro desse regime disciplinar Foucaultiano, e concretizando cada vez mais aquilo que o Deleuze denomina de sociedades do controle, né. Tem também um outro autor, né, com o qual eu tenho identificado, lido muitos textos dele ultimamente, que é um filósofo coreano, naturalizado alemão, o Byung-Chul Han, que para esses processos ele dá o nome de psicopolítica, né? Quando ele começa a compreender, né, que os novos sistemas de vigilância, eles não se constituem tão somente no gerenciamento, né, na gestão de corpos a favor de um regime de poder instituído, mas se dá também a partir da modulação de comportamentos nos interstícios, né, nos espaços entre as nossas relações que estão cada vez mais intermediadas aí para a nossa comunicação via mídias sociais diversas, né? Então, eu tenho visto, né? Eu tenho pensado cada vez mais como representar essas questões em termos de imagem, né? Me interessava muito sair um pouco, né, desse universo de criação de imagens no computador, né? Que era algo que eu estava bastante imerso aí no decorrer desses últimos meses de pandemia, e voltar a trabalhar novamente com a matéria, né? E me interessava muito justamente trabalhar essas sucessivas transições, né? Falar de questões que são próprias
do meio digital, traduzi-las para uma técnica tradicional e, ao mesmo tempo, reconvertê-las para serem apresentadas novamente em formato digital por meio dessa proposta expositiva, né, por meio dessa animação que se dá, né, em loop, como você bem colocou, Angie, e que, em grande medida, né, essa série, né, de transições, em grande medida, representam, né, na minha perspectiva, como que esse corpo, né, é também atravessado constantemente, né, por esses sistemas de vigilância vários em operação, por esses algoritmos automatizados, por essa espetacularização de si, né, da maneira como não só somos vigiados por muitos outros, né, por todos, mas também vigiamos a nós mesmos no processo, né, no intuito de colocar em grande medida, né, uma imagem nossa, né, uma persona por meio das mídias sociais, e como que isso em grande medida contribui, pelo menos no pouco do que eu tenho sentido, né, nessa dissolução da subjetividade, né. Então, o que eu busquei representar por esses trabalhos, né, utilizando daí o espelho, né, essa moldura de um espelho de maquiagem, né, como sendo esse suporte, é justamente esse processo de dissolução, né, desse apagamento de um velho eu, digamos, que repercute, né, e que traduz questões não necessariamente bem resolvidas, talvez, eu acho que decorrentes aí de várias situações, né, não só vividas em tempos de pandemia, sim, muitas das quais me identifico, inclusive, né, com a fala do nosso colega Michael, logo antes, mas também por processos vários, né, de questionamento do meu próprio trabalho, né, do que fazer agora que essa etapa do mestrado está concluída, né, quais rumos levar, né, esses trabalhos daqui em diante, né. Então, essa série específica, ela foi um começo de experimentos outros que eu venho realizando, né, inclusive com formatos variados. Há uma série de outras pinturas minhas, né, que eu venho realizando, pinturas em tinta acrílica, né, sobre o suporte de uma chapa de Flandres, que também trabalham essa ideia do rosto apagado, né, só que no caso delas, substituída pelo espelho mesmo, né, então, nesse trabalho a gente tem a substituição do espelho pela pintura, e no outro caso a gente tem meio que o seu inverso, né, a substituição de parte da pintura, pelo menos, por um espelho, né, no intuito justamente de buscar dar sentido a um pouco do que tem sido as nossas identidades, tanto a sua construção quanto a sua desconstrução em tempos fortemente atravessados por essa informação rapidamente compartilhada, distribuída e quiçá manipulada, né, por agentes diversos aí para fins escusos variados, né. Então, nesse sentido, né, acho que também, falando em termos mais pessoais, também foi um trabalho no qual busquei também trazer um pouco mais de corporalidade, né, de gesto, de novo, para os meus próprios trabalhos, né, não que a imagem digital não tenha isso, claro que tem, mas sentia realmente a necessidade de retomar um pouco a linguagem da pintura em técnicas tradicionais, no intuito justamente de dar sentido, né, a esse grande emaranhado de ideias que me vem atravessando, né, e acho que em linhas gerais é isso. Muito obrigada, Rafael. Eu também conheço o teu trabalho, né, e geralmente sempre tenho acompanhado mais na parte digital, aí quando você nos apresenta essa obra, fica assim como, nossa, é outra coisa, né, ele veio aqui já apresentando outra materialidade, né, essa questão do espelho, esse espelho que me faz referência ao espelho de aumento também, né, então esse aparecer e desaparecer, acho bem interessante.
Mas é isso, pessoal, muito obrigada. Eu vou lembrar para vocês, a lista de presença está no chat, então, para vocês acessarem nela. Obrigada, Rafael, pela sua intervenção. E deixa eu vou pausar aqui a apresentação. Mas a dinâmica é isso. Depois de termos escutado as apresentações dos artistas, vamos abrir para o debate. Se alguém quiser perguntar, ampliar mais sobre o trabalho, essa oportunidade de fazer, se quiser escrever pelo chat, se quiser conversar diretamente, dá para fazer também. Não sei se alguém tem alguma questão. Eu queria fazer uma Pessoal, pergunta desculpa. para a Lígia, posso? Se vocês quiserem, vocês podem ir escrevendo no chat ou pedem a palavra e aí a gente pode ficar mais organizado. Eu queria tirar uma dúvida com a Lígia no processo do trabalho dela, porque foi usada uma plataforma, né? E como é que foi a questão do processo do trabalho? É feito primeiro, por exemplo, a coreografia, a música, como é que foi feito especificamente o trabalho em si, entendeu? O que vem primeiro? Tem alguma uma questão específica em relação à plataforma ou não? Eu posso responder ou depois a Lara vai falar? Posso emendar uma pergunta do Cássio, que eu também ia perguntar, ia falar para a Lígia se você podia comentar um pouco mais como foi pensada a questão da interação com o espectador, né? Tem um pouco a ver com o que o Cássio perguntou no sentido de como foi pensado, né, os movimentos e a música, se vocês tinham algo em mente nesse sentido. Legal. Isso é interessante porque, na verdade, cada estudo teve um jeito diferente de ser feito. Mas eu acho que eu posso começar da parte da vontade de fazer uma videodança interativa, que, a princípio, não existia nenhuma referência, assim, né? A gente tinha a referência do que era um vídeo interativo, e nessa plataforma tem vários videoclipes interativos, algumas séries, e também foi, em 2019, teve a estreia daquele filme do Black Mirror, que era interativo, e daí ficou essa coisa da interação. Mas também eu questionei muito, assim, esse filme, porque eu senti que a interação, ela não modificava a narrativa de fato, assim, eram escolhas, às vezes, você quer ouvir esse ou esse CD? Isso me incomodava um pouco, assim, né? E daí, para criar... Então é isso, a gente tinha referência do que era um vídeo interativo e da videodança, que é algo também que eu já trabalho há um tempo, assim. Então, desde 2018 que eu descobri, comecei a experimentar videodanças, tanto em colaboração, né, tipo, mais na parte da direção, da fotografia, quanto também estando ali como intérprete, né, criador, enfim. Mas, então a gente tinha essa referência, assim, e a gente juntou, né, esses dois mundos um pouco. Então a gente, por uma questão técnica mesmo, a gente optou por usar essa plataforma, porque também em prazos, e a gente estava, naquela época a gente era contemplado pelo aluno artista, né, que é uma bolsa para alunos de graduação da Unicamp para desenvolverem projetos artísticos durante 6 meses. Então, a gente optou pela questão da programação. Então, a plataforma, ela funciona num esquema de programação em blocos. Então, ela facilita muito, você só coloca o vídeo, né, você cria os algoritmos e você coloca o vídeo no lugar que você quer colocar. E daí tem 2 possibilidades. Então, eu acho que a gente partiu muito da máquina, né? Entre aspas, assim, mas de como a plataforma funcionava para pensar os nossos vídeos. Então, ela tem a plataforma, a possibilidade dos nódulos, assim, né? Que um vídeo pode dar 10 opções, ou pode dar 2 opções, né? Que são todas pelo clique que se dá essa interação. Ou uma coisa, como chama, vídeo paralelos. Então, são vários vídeos que estão acontecendo ao mesmo tempo e a qualquer momento você pode clicar e ele vai mudar para um vídeo, né, que tem a mesma duração, é como se tivesse, assim, 4 vídeos e eu posso transitar entre eles. Então, a gente começou a criar os estudos a partir daí, né? Então, cada estudo também demandou uma coisa específica de
em interação com a música também. Então, o primeiro estudo, que é em nódulos, né? A gente fez a música depois. Um deles foi um dos que a gente teve que fazer. A música foi feita em cima de uma improvisação. Então, a gente fez improvisação a partir dessa ideia do toque ou não toque. Então, a gente teve que, na verdade, já desenhar todas as árvores de interação num papel, né? E pensar quantos segundos cada vídeo tinha que ter. Que foram... não foi uma coreografia, foi improvisação, mas a gente tinha... Tipo, esse vídeo tem 40 segundos, depois desse toque. Enfim, foi uma coisa bem pragmática, assim. O segundo, que é do ponto de vista, foram 4 câmeras filmando ao mesmo tempo, né? E daí ele é um esquema de vídeo paralelo, que a qualquer momento você pode mudar. Que eu já me esqueci da ordem dos estudos, mas tem um estudo que é dos lugares, né? Que são vídeos paralelos também, que você clica e ele está dançando a mesma coreografia em lugares diferentes. E esse foi uma coisa bem meticulosa de criar uma coreografia em cima de uma música. A música teve que ser feita primeiro, porque a coreografia tinha que ser muito bem executada para dar essa magia, assim, né? Essa ilusão. Não é uma ilusão, mas um pouco essa coisa da magia que remete muito para mim ao começo do cinema, né? Essa coisa do jogo, que eu acho que também a interatividade no vídeo traz um pouco dessa magia que o começo das imagens técnicas trouxe, assim, para os espectadores, né? Então, essa é uma que a coreografia foi feita em cima. Então, cada estudo, na verdade, tem um modo de fazer muito específico, né? Alguns são coreografados em cima de músicas, alguns são improvisados e a música é feita depois. Também foi um processo muito forte, assim, com a Verônica, que fez o som, né? Tipo, foi essa troca muito intensa e que deu muito certo. A gente foi experimentando mesmo. Eu não sei se eu respondi. Eu já esqueci que Lara perguntou. Eu perguntei como você pensou justamente a questão da interatividade, né? Se você já tinha em mente, mas você acabou falando um pouco de como você planejou, né? Alguns vídeos em alguns formatos, outros em outros, mas sim, é isso. Mas essa questão da interatividade também, a gente teve que, de alguma forma, pensar como subverter a plataforma para o que a gente queria fazer, porque o design era bem... Tipo, é uma plataforma gratuita, mas você tem limitações, né? O vídeo paralelo você pode colocar até 3, 4 vídeos, acho. Então, a gente foi também brincando com essas limitações, assim, né? Incorporando essas limitações. Então, os botões de clicar, eles eram... A gente não gostava muito, assim, deles. Eles eram feios e não trazia exatamente o que a gente queria trazer dessa ideia da própria interatividade, né? Do próprio lugar, do corpo do espectador. Então, como a gente estava pensando também nessa interseção entre mídias digitais e dança e o vídeo, a gente queria muito que fosse algo pensado para clicar na tela de smartphone, a princípio, né? Então, que você clicasse com o dedo, assim. Dá para assistir também no computador, né? Mas a experiência a gente pensa, a princípio, para dispositivos móveis, né? Portáteis, que tenham touchscreen. Então, a gente teve que também entender como subverter isso. Então, muitas vezes a gente fez com que a tela inteira fosse o botão e a gente coloca uma imagem que é uma transparência só, né? Uma transparência total e você pode clicar em qualquer lugar da imagem que você vai estar clicando no botão. Do ponto de vista também que uma tela que é como se tivesse dividido em 4, a gente coloca 4 botões invisíveis também. A gente foi entendendo como fazer esses botões, né? Dependendo das demandas. Da música, a gente remeteu a uma plataforma como se fosse um Spotify, assim, uma coisa desses símbolos, desses ícones que já tem nas plataformas de reprodução de música. Enfim, foi um trabalho, pensando cada estudo como se fosse único, né, por si só, e também pensando como englobar tudo junto, assim. Muito obrigada, Lígia, pelo seu trabalho, parabéns também por todas essas múltiplas linguagens que você apresenta nessa obra, né? Bom, a Maiara Nardo, ela está fazendo uma pergunta para o Maico. Ela pergunta: o trabalho para além de Peraí, que ficou um pouco assim meu portunhol nível 3. Vou começar de novo.
O trabalho, para além de retratar as crises, também teria alguma relação com a tentativa de saná-las como um processo de cura, já que o duplo também se relaciona com a magia? Não sei se me fez entender. Desculpa aí meu portunhol, Michael. Tá ótimo. Eu comecei a falar e tava microfone fechado. Quando eu comecei a trabalhar com o tema, tava tudo mais fresco, né? Eu tinha acabado de... Não é uma cura, né? Mas é conseguir manter constante a normalidade, né? Entre aspas também, porque que é normal. Mas evitar os ataques. Faz muito tempo que eu não tenho. Às vezes eu percebo que eu estou começando a fugir um pouco do padrão ali do eixo. Eu sei as ferramentas para eu segurar a onda. Então, quando eu comecei a fazer isso, a jogar isso, era um processo um pouco de cura, sim. Porque quando eu trabalhava em cima disso e eu projetava ali no trabalho prático, parece que eu expurgava. Então me trazia, inclusive uma das coisas que eu faço quando eu percebo que eu estou começando a não ficar muito legal, é entrar no ateliê e começar a trabalhar, começar a escrever, começar a produzir, que eu vou expurgando. Então sim, o duplo, eu não pensei no duplo como um processo de magia, porque o duplo ele começou a se apresentar no meu trabalho. Eram sempre questões dúbias. Era sempre, pô, eu tô legal, mas ao mesmo tempo eu tô aflito. Então eu desejo ir a tal lugar, mas eu tenho um medo aterrador agora nesse momento. Então era uma briga. Não sei se alguém teve algum caso, conhece alguém que passou por isso, mas era coisa assim, eu preciso ir na aula. Pô, eu quero ir na aula, mas não consigo. Então virava uma briga de mim comigo mesmo. Então é uma coisa, né? Eu comecei a estudar um pouquinho de psicanálise, assim, procurei uns psicanalistas, depois que eu comecei a fazer terapia também. E eles falavam, não existe só um eu dentro de vocês, existem três, vários. Então é normal que você tenha essa briga mesmo, né? E tentar equilibrar. Então eu coloquei muito duplo e comecei muito a estudar o duplo por conta de tentar encarar isso. Por que um lado meu tem medo e o outro tem coragem e quer? E por que um anulava o outro? Teve ataques de pânico que foi um momento mais tenso. O momento mais difícil foi na época de 2013, por aí, que eu não conseguia sair de casa, a luz me dava aflição, então eu tinha que fechar tudo. E aí eu ficava pensando, pô, eu tenho que sair, eu tenho que tomar um sol, eu tenho que comprar uma comida. Então parece que era uma briga comigo mesmo, um embate, assim, era uma coisa muito louca. Então eu fui caminhando para isso, assim, fazendo desenhos sobrepostos, um vitorioso, outro caído, eu comecei a brincar com isso. E aí pesquisando eu descobri também uma temática que me chamou muita atenção, que eu coloquei no doutorado, só que eu não acabei não explicando na apresentação, porque é um tempo reduzido, que é a questão do doppelganger, né, que é um mito germânico, né, que é o duplo de si, uma tradução do alemão bem prática, assim, duplo de si, ou um ambulante, não, duplo ambulante, alguma coisa assim, que, por exemplo, Edgar Allan Poe, ele escreve o William Wilson, né, ele conhece uma pessoa no colégio que é semelhante a ele, só que fisicamente, na personalidade não. Então ele sempre estragava as coisas dele, então ele ia fazer alguma coisa, chegava esse cara semelhante, ia lá e acabava estragando. E o final do conto eu não quero estragar, dar spoiler, mas o final do conto é estarrecedor, porque ele vai tentar encarar esse cara que é semelhante a ele e dá errado, porque ele encara de um jeito errado, entre aspas, assim, errado, né? Então esse doppelganger eu também comecei a achar interessante, comecei a achar teóricos que falam sobre isso, o Otto Rank, né? Sobre essa questão mesmo, das pessoas que têm duas e elas ficam tentando conflitar. E eu acabei descobrindo que, na verdade, eu acho que todo mundo passa por isso, né? A questão é que esse foi o gatilho da minha crise, né? Então aí extrapolou e virou o trabalho. Mas muito, muito me ajuda, assim, no momento, para eu manter meu eixo, ficar meu centro, ficar calmo, com certeza. Bom, muito obrigada, Michael. Alguém quer mais conversar? Perguntar? Não? Pessoal, eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Eu estou tentando abrir a câmera, mas está bem difícil. Eu vou tentar de novo aqui, ver se eu consigo.
Então, eu estava vendo a exposição, primeiro, parabéns aos artistas, né? Eu estou ingressando agora no programa de pós-graduação e eu vi a mostra, na verdade o que eu vi foi, acho que a minha câmera não abre mesmo. Bom, eu vou falando. Na verdade, o que eu vi foi uma exposição que me deu muita vontade de ver ela presencialmente, porque os trabalhos basicamente bidimensional, né? Acho que eu não vi trabalhos tridimensionais, eram trabalhos de parede. E à medida que eu ia me aproximando, assim, acompanhando o vídeo que é o vídeo da visita, os trabalhos iam me dando muita vontade de ver eles presencialmente. Então, a minha pergunta é se vocês tinham um projeto de exposição presencial e ele teve que se adaptar ao ambiente virtual para poder ser exibido nas condições que nós estamos, todos nós já sabemos, né? Ou se vocês, desde o início, já pensavam que o projeto ia ser virtual mesmo e que talvez as obras tivessem que se adaptar a esse programa, a esse ambiente virtual para poder existir enquanto exposição, né? E se vocês têm refletido sobre essa questão de que talvez a arte, com essa aderência cada vez maior dos meios tecnológicos, dos dispositivos eletroeletrônicos, né? Se a arte está caminhando realmente para uma espécie de experiência cada vez mais virtual, né? Enfim, se vocês têm pensado nisso. Essa era a minha pergunta. Obrigada, Rafael. Então, a gente tinha pensado em fazer ela fisicamente na Galeria Ana Gaia, mas, infelizmente, a gente acabou não passando o projeto a tempo e não foi possível. Mas já a gente tinha pensado fazer na Gaia de forma virtual, que é com o projeto do Rogério, que é um doutorando. Então, não foi possível. Mas como a gente já tinha essa ideia de fazer ela virtual, e não pudemos ter essa colaboração com a Gaia diretamente, eu conheci essa plataforma do ArtSteps, que funciona igual, né? Uma plataforma que você pode construir ela com alguns modelos que ela oferece, ou desde zero, que foi como eu a construí. Então, eu criei ela, criei as salas, fiz toda a montagem, e aí a gente acabou aqui, adotando esse recurso para poder apresentar, porque a gente falava, bom, fazendo um site e tal, mas infelizmente a gente não tinha como poder apresentar esses trabalhos de uma forma que chegasse melhor ao público e que convidasse, que nem você sentiu essa sensação. Eu fico muito feliz de poder receber esse feedback, né, de ter essa sensação de, nossa, quero assistir isso, porque eu, como curadora, minha colega também, a gente ficava conversando isso como, nossa, que ideal seria a gente pegar esses trabalhos e, sabe, esparcir eles, ficar olhando eles, ver o gesto, sabe, o risco que está ali, no caso, a pintura, desenho, fotografia, mas não é possível, então a gente acabou recorrendo nessa plataforma. E aí ela tem esse vídeo que você falou, são guias, né, que elas estão já fixas, mas vocês podem interagir com ela também, sem precisar dar o play ali. Mas mesmo assim, não tem essa materialidade ali, né? Mas é isso, respondendo a sua pergunta, é isso, a gente teve que se acoplar nos novos mundos. Legal, obrigado pela resposta, valeu. Imagina. Então, pessoal, acho que é... Michael quer falar? Não, tranquilo. Ok, eu vi que abriu eu o tava microfone. passando a mão. Tá bom. Então, eu acho que é isso por hoje. Agradecemos a presença de todos. E, bom, convidamos vocês para continuarem conosco. Lembre-se que a programação vai até sexta. Hoje, neste momento, está acontecendo uma mesa às 3h30, que chama Campos Expandidos, Poéticas e Experimentalismos. Então, eu espero que vocês continuem prestigiando a programação. O link da programação completa já está ali no chat. E na quinta,
Acho que quinta vai ter o segundo grupo de artistas, que vai ser com a outra curadora, então, convidados também. Então, muito obrigada, e é por isso chega hoje. Até uma próxima. Até mais, pessoal. Foi ótimo, viu? Obrigado aí. Até mais, obrigado. Um abraço. Até mais, muito pessoal. obrigada. Muito obrigado. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.